Bom dia, quarto ano A, quarto ano B, tudo bem? Como que vocês passaram o feriado? Todo mundo em casa, tranquilinho? Deu tudo certo? Bom, hoje nós vamos ter dois conteúdos diferentes, duas matérias. Uma delas vai ser geografia e a outra filosofia. É tudo bem tranquilinho, tá bom? Como hoje teremos 3 aulas, vamos ter essas duas matérias, tá? A Pro separou essas duas porque são as mais tranquilinhas para produzir hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com geografia da página 177, 177. Vamos lá abrir a apostila na página 177? Bom, enquanto vocês estão abrindo a apostila, a Pro vai conversar com vocês sobre essa primeira imagem que nós estamos vendo aqui na tela da Pro e que tem aí na apostila de vocês. Como vocês podem ver, essa imagem, ela representa a cultura indígena, certo? E nós já falamos sobre os índios na nossa aula de história. Então, Pro, nós vamos trabalhar os índios também no conteúdo de geografia? Sim, vamos trabalhar no conteúdo de história e no conteúdo de geografia, tudo bem? Aqui nós podemos ver que tem uma figura indígena bem representativa, né? Porque ela usa um cocar grande, ela usa pinturas no rosto, ela tem a roupa bem parecida com a roupa indígena, né? Pode ver que aqui existem alguns acessórios, ó. Esses daqui são os vasos que eles fazem de argila, de palha. Aqui vocês podem ver, parece ser um chocalho, que eles usam bastante. E aqui uma onça, né? Por que a onça? Porque a onça aqui no Brasil, ela representa a mata. E é da onde vieram os índios, tudo bem? Agora vamos aqui um pouquinho para baixo. Diversidade cultural do Brasil. Neste capítulo, você vai estudar a diversidade cultural brasileira e a importância de cada povo que veio para o Brasil. Então, vamos estudar sobre quem já era daqui do Brasil, que eram os índios, que nós vimos lá na nossa aula de história, e também qual foi a importância dos outros povos imigrarem para cá. Então, sair do país de onde eles eram para vir para cá, como os portugueses, entre outros. Conversa vai. O que mais chama a sua atenção nessa imagem? Você sabe qual a população que está sendo representada e qual a importância dela para a formação da população brasileira? Então, nós vimos que essa imagem é a imagem de uma índia, né? E por que ela é importante para a população brasileira? Vou deixar aí essa perguntinha para vocês. E aqui no nosso Conversa Vem é onde vocês vão ter que responder. Você acha que os povos do Brasil são todos iguais? Então, você acha que todos eles são iguais? Ou eles se diferenciam-se um dos outros? Ou são diferentes um dos outros? Todos são iguais, aparentemente? Como que é isso daí? E vocês vão explicar aqui para a Pro se os povos, as pessoas, as origens, se elas são todas iguais ou se elas são diferentes. Tudo bem? E aqui na 177 vamos começar a nossa leitura, tá bom? População brasileira. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes, que são distribuídos por todo o território nacional. Nossa população foi formada por diferentes povos
incluindo indígenas, europeus, asiáticos, latino-americanos e africanos. Então, a nossa população, ela é bem diversificada. O que é diversificada? Ela é bem diversa. Existem várias, como eu provei falar, várias etnias juntas, certo? Então, pode perceber que muitos de vocês vão dizer para Pro, eu tenho um italiano na minha família. Pro, eu tenho um asiático, um japonês na minha família. Pro, eu tenho um africano na minha família. Ou, o meu avô era descendente de africano. Tudo isso, tá bom? Então, o que aconteceu? A nossa população, ela foi se formando a partir desses povos que vieram para cá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil, que nós já sabemos quem é. Antes da chegada da colonização do colonizador português, as terras que viriam a ser o Brasil, viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas. Cada povo possuía seus costumes, suas tradições e seus idiomas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil para colonizar o Brasil, já existiam aqui 3 milhões de indígenas, tá bom? Cada um com a sua cultura. Os indígenas viviam basicamente de caça, pesca e agricultura. Então, eles caçavam, pescavam e plantavam, cultivando produtos como a mandioca e frutas. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso IBGE, em 2010, no Brasil viviam 897 mil indígenas, de 305 etnias diferentes, preservando 274 línguas nativas. Observe as imagens a seguir. Então, foi o que a gente viu lá na nossa aula de história, né? Que desses indígenas que vivem aqui, eles têm etnias diferentes, né? Jeitos de viver diferente, de falar diferente, de se representar diferente, tá bom? Aí aqui nós temos um representante do grupo Tupi-Guarani, que é a mistura do Tupi com o Guarani, e aqui é a representação da tribo Pataxó, tá bom? Por que houve uma redução de indígena depois da chegada do colonizador português ao Brasil? Por que vocês acham que diminuiu a quantidade de índio depois que os portugueses vieram aqui para o Brasil? Vocês sabem o porquê? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Agora aqui com a lupa na mão, vocês vão ter uma atividade para estar realizando. É bem simplesinha. Então vamos lá. Vocês vão ter que observar essa tabela que tem aqui, certo? Que mostra a distribuição da população indígena. Então aqui, população indígena em área urbana e rural, que é do Brasil do ano de 2010. Todos esses dados são coletados do IBGE, tá bom? Então, aqui tem a localização do domicílio, da onde eles vivem, tá bom? População indígena por situação de domicílio. Então, aqui tem o total da população, aí existe a população urbana e a população rural. Vamos lembrar um pouquinho. O que é uma população urbana? São aqueles que vivem na cidade, certo? E rural são aqueles que vão viver mais dentro da mata, tudo bem? Então, aqui nós temos também o total, que é o mesmo, tá bom? E aqui, terras indígenas. Então, aqui é o total de terras indígenas que tem, certo? Aqui é quantas terras indígenas urbanas e quantas terras indígenas rurais. Aqui, fora de terras indígenas,
Quantos nós temos no total? Urbanos e rurais, certo? Com base nas informações da tabela, responda as questões a seguir. Então, nós temos aqui algumas questões para estar respondendo. Bem facinho. Então, primeiro, número 1. A população indígena está mais presente na área urbana ou na área rural? Aí aqui vocês vão ter que responder se ela está mais presente na área urbana ou na área rural. Tudo bem? Minha senhora espera. 2. A maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? Então, vamos olhar lá na nossa tabela, aqui, ó, dentro das terras indígenas ou fora das terras indígenas, tudo bem? E vão responder o exercício 2. 3. A maior parte dos indígenas que está em terras indígenas vive na área urbana ou na área rural? Então, vão observar a tabela. Quem está nas terras indígenas, existe mais urbano ou mais rural? Aí vocês vão colocar a resposta. E 4. A maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vive mais na área urbana ou na área rural? Então, vou olhar aqui, ó. Fora de terras indígenas, existem mais na área urbana ou mais na área rural? Tudo bem? E aí, na nossa próxima aula, a gente corrige, tudo bem? Agora, vamos começar a falar sobre os portugueses. Os portugueses chegaram no ano de 1500 às terras que hoje são o Brasil. Estima-se que entre 1500 e 1580 chegaram ao Brasil aproximadamente 100 mil portugueses. Esse povo iniciou a ocupação pelo litoral, explorando as riquezas disponíveis no território, como o pau-brasil. Vocês lembram o que é o pau-brasil? A Pra já vai fazer aqui a leitura do que é o pau-brasil, tá bom? O pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica brasileira, que despertou muito interesse dos povos portugueses, por conta de sua cor interna, que era avermelhada. Então, dentro dessa planta, ela era avermelhada. Essa árvore serviu para a fabricação de tinta vermelha durante muitos anos. Do Tupi-Guarani, Brasil significa vermelho. Vamos continuar. Aqui, ó, no segundo parágrafo. Nesse processo de ocupação, os portugueses entraram em contato com os indígenas que aqui já viviam. Na maioria das vezes, esse encontro ocorreu de forma pacífica. Entretanto, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. O que quer dizer escravizados, Pro? E escravizados eram as pessoas dominadas. Então, elas eram dominadas e não tinham liberdade. E podiam ser compradas e vendidas por outras. Então, quando existiam os escravos, o que acontecia? Essas pessoas eram dominadas por outros povos, tá bom? Então, aqui, os índios, eles eram dominados pelos portugueses, né? E eles não tinham liberdade nenhuma. E aí, o que acontecia? Cada escravo poderia ser vendido e comprado por outras pessoas. Que situação estranha, né, gente? As terras que antes eram ocupadas pelos povos originários, que eram os povos que foram os primeiros a habitar determinado lugar, foram sendo ocupados pelos portugueses e substituídas por vilas.
e posteriormente por cidades, que se espalharam pelo território brasileiro. Então, esses povos, eles começaram os portugueses começaram a substituir a mata, o litoral por vilas, cidades, e isso foi tornando todo o nosso Brasil. Tudo bem? Essa aqui, ó, é a imagem do pau-brasil, da árvore. A árvore mais famosa aqui do Brasil. Bonita, né? Agora, lá na página 180, nós vamos fazer mais uma leitura, que é a leitura sobre os africanos. A chegada dos africanos ao Brasil está associada ao tráfico de pessoas realizado pelos portugueses, que necessitavam de mão de obra barata para a colheita de cana-de-açúcar nas fazendas do Nordeste brasileiro. Então, o que acontecia? Os africanos começaram a chegar aqui, trazidos pelos portugueses, para ser escravos também, tá bom? Eles eram a mão de obra mais barata. O que é a mão de obra? A mão de obra era aquele que eles pegavam para poder fazer aquilo por eles. Então, o que eles faziam? Eles iam trabalhar na colheita da cana-de-açúcar, nas fazendas, tá bom? Eles também eram escravos, escravizados, tá bom? O deslocamento dos africanos escravizados para o território brasileiro era feito por navios negreiros, em viagens que duravam entre 30 e 45 dias, em péssimas condições. Aqui mostra, olha só, como que era um navio negreiro, tá bom? Muitos deles morriam durante a viagem, devido à falta de comida, à falta de água, por doenças. Então, muitos africanos vieram de países como Sudão, Cabo Verde, Congo e Zimbábue, tá bom? Então, eles vieram todos lá da África mesmo. Os africanos escravizados que chegaram ao Brasil tinham uma rotina muito intensa e cansativa. Viviam em condições precárias e com pouca alimentação. Essa situação fez com que muitos se revoltassem, mas por isso acabavam sendo mortos ou torturados. Em 1850, por meio de lei, então houve uma lei, aí a escravidão e o tráfico de pessoas foram proibidos aqui no Brasil, tá bom? Então, hoje em dia, não se pode mais escravizar e nem ter o tráfico de pessoa. O que é tráfico de pessoa? Tráfico de pessoa é você trazer muitas pessoas de um continente para o outro continente, de um país para o nosso país, tá bom? Escondidos, em situações precárias, né? Sem comida, sem água. O tráfico de pessoas foi o negócio mais lucrativo registrado, tendo contribuído para manter a economia de muitos países. Os negros eram capturados na África e levados para os portos, onde aguardavam um embarque. Tratados como uma mercadoria qualquer, sofriam todos os tipos de humilhação e maus tratos. Embarcavam então em navios negreiros, confinados nos porões, sem espaço, sem luz, sem ar. Isso provocava a morte de muitos cativos. O que são os cativos, São pessoas que perdem sua liberdade. Então, aquelas que não têm mais liberdade nenhuma. E isso acontecia o quê? A contaminação, por eles estarem num lugar muito fechado, em que não tinha circulação de ar, e todos muito juntos, aglomerados, acaba um contaminando o outro e trazendo várias doenças, tá bom? Agora aqui, nós vamos fazer a nossa última atividade do conteúdo de geografia, que é o aprender brincando.
Então, essa atividade da página 181, tá bom? Vocês vão estar fazendo, não agora, tá bom? Então, vocês vão fazer, depois eu vou explicar aqui para vocês o que vocês vão fazer. Depois vão tirar uma fotinho e mandar por e-mail para a Pro, tá bom? Construindo uma casa Ndebele. Meio difícil nessa palavra. No continente africano, existiam inúmeras tribos espalhadas pelo território, o que permite que a África apresente grande diversidade cultural. Na África do Sul, existe uma aldeia chamada Ndebele, que é reconhecida por suas manifestações artísticas, visíveis especialmente nas fachadas de suas casas. Então, olha só como eram as casinhas deles, que coisa mais bonitinha. Eles fazem pinturas nas casas, ó, na frente das casas. São tradições ancestrais que são passadas de mães para as filhas, pois somente as mulheres podem reproduzi-las. Então, nessa aldeia, né, nessa tribo, somente as mulheres poderiam estar fazendo desenho. Mas aqui todos vocês vão fazer, meninas e meninos, tudo bem? Então, observe 2 exemplos dessa arte. Então, aqui tem uma, que bonito, né? E aqui tem a segunda. Deixa uma paisagem de um aspecto mais feliz, não deixa? Bem legal, né? E o que vocês vão ter que fazer? Então, vocês vão construir uma casa usando essa mesma arte aqui, ó. Usando vários tipos de pintura, vários tipos de formas geométricas. Vão usar vários tipos de cores, deixar uma casa assim bem colorida. E reparem que no telhado aqui deles é bastante palha, né? Não sei se isso aqui mostra o telhado também, ó. Ó, tá vendo? É de palha o telhadinho deles. Então, para isso, vocês vão até a página 33 do material de apoio, lembrando que o material de apoio está na mesma apostila de vocês, não é a ficha de atividades. Então, o material de apoio é o que está lá no final da apostila de vocês, tá bom? Pinte e recorte o molde presente na página e monte sua casa. Então, vocês, olha que coisa mais gostosa, vão ter que usar agora a arte. Então, vocês vão pintar e recortar o molde que tem lá na página 33 do material e vocês vão montar a casa de vocês, tá bom? Terminei essa atividade. Não precisa terminar agora, fica como lição de casa. Então, essa lição vocês vão fazer à tarde, tá bom? Depois que terminar todas as nossas aulas. E depois que você terminar essa atividade, você vai falar para a mamãe tirar uma foto e enviar por e-mail para a Pro, tá bom? Quero ver como vai ficar essa arte de vocês. Então, no nosso conteúdo de geografia é isso. Espero que todos vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre outras culturas, sobre outras etnias, que antes nós só tínhamos visto um pouquinho sobre os índios. Agora já vimos um pouco sobre os portugueses, vimos o que eles já fizeram com os indígenas, com os africanos, vimos um pouco sobre os povos africanos, não é? Vimos que a vida deles não foi fácil no começo, né? Porque eles eram escravizados, então eles não tinham liberdade de expressão, né? Eram presos, eram vendidos, eram comprados. É uma situação que hoje em dia, graças a Deus, não existe mais, né? E deixa a gente muito mais tranquila em relação a isso. Então é isso. Um beijo. Agora, depois que vocês terminarem esse vídeo, vai ter mais um outro vídeo para vocês estarem assistindo sobre o conteúdo de filosofia. Super tranquilinho. E vamos também falar sobre a arte. Então vai ser algo mega tranquilo, tá bom? Um beijinho. Até daqui a pouco.